Olá, tudo bem? Vamos fazer um videozinho aqui bem rápido para os candidatos ao batismo, a qual não puder estar presencial hoje na aula conosco. Então, nossa primeira aula é Conhecendo a Bíblia. Nós temos um texto que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Nós temos aqui uma introdução que diz assim: Você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não é um escrito qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Através dele você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Agora que você tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso, a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Então, aqui nós temos, em primeiro lugar, a Bíblia como o livro e o livro dos livros, e que somente nele você passa a saber qual é a vontade de Deus e o que Deus fez para poder salvar a humanidade, para poder te salvar. Isso Jesus fez para te salvar e para te dar a vida eterna, né? E assim nós sabemos a vontade do Senhor. E quando nós tomamos a decisão de entregar nossa vida para Jesus, nós não apenas temos essa decisão somente, mas também nós temos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. E isso nós sabemos por causa da revelação que está revelada na palavra de Deus. Então entendemos que a Bíblia é o livro e através dessas revelações contidas nela, nós também sabemos e temos a condição de tomar a decisão de confessar Ele como o único Senhor da nossa vida e Salvador também. E como é uma revelação, então nós entendemos também que além da Bíblia ser o livro, ela também é a revelação, é a palavra de Deus para nós, né? A Bíblia em suas mãos. O novo convertido sempre tem uma Bíblia e a pega em suas mãos, né? Então nós vamos ver a Bíblia nas suas mãos agora do novo convertido. Então, rapidamente, o novo convertido pega a Bíblia, dá uma olhada, né? E logo vem à sua mente a seguinte pergunta: o que é a Bíblia? Né? Então, rapidamente aqui, né? Para descobrir essa resposta, nós primeiro precisamos entender o que é o vocábulo Bíblia, né? Então, a Bíblia, esse vocábulo Bíblia significa dizer que é um livro, ou seja, vários livros juntos em um só, né? E aí, nós para descobrir, pegamos aqui a primeira folha da Bíblia, onde está abreviado o nome dos livros, como Gênesis, GN, Êxodo, EX, Levítico, LV, Números, NM, e Deuteronômio, DT, Josué, JS, Juízes, JG, JZ, Ruth, RT, e aí vai indo por diante, né? Então, nós passamos a entender isso, que logo está essas abreviações aí para poder mostrar o conjunto de livros que se agrupa e em um só livro forma a Bíblia, né? Então nós temos aí a Bíblia é o livro, né? Ou seja, as folhas estão escritos os nomes de todos os livros que formam, né? Então a gente vai ler, vai ver isso aí, vai entender que são vários livros juntos que forma-se a Bíblia, né? Ainda que uns desses são muito difíceis para se ler, mas isso é porque é a primeira vez. Você não convertido, está aprendendo agora, então é um pouco difícil mesmo. O crente não pode ser crente, não tem como ser um crente
sem entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que através dela, né, o Senhor se dá a conhecer aos homens. E isso se chama revelação. Também nós temos aqui na Bíblia em suas mãos, né, o entendimento de que a Bíblia é que Deus fala conosco através da Bíblia, né? E quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a conhecer o Senhor e entender e a obedecer também as orientações do Senhor para a nossa vida. Então, particular e a Bíblia para nós é a participação, ou seja, nós vamos ter esse entendimento aí, né, que a Bíblia é a revelação, porque é por ela que o Senhor se dá a conhecer para a humanidade. Uma coisa interessante que nós temos aqui é que a Bíblia ela é a revelação de Deus, onde nós encontramos a revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi que ela foi escrita por cerca de 40 pessoas, né, e também em dois idiomas, que é o grego e o hebraico, e que foi traduzida, né, para o português, que é bem diferente do grego e do hebraico. Mas nós vamos andando aqui para poder não ficar muito extenso o nosso vídeo. Apesar desses livros da Bíblia ser escritos por cerca de 40 ou por 40 homens, como se diz aqui, né, em épocas diferentes, pessoas diferentes. Aí depois eles foram unidos em um só, formando aí, né, a Bíblia. Mas ela foi escrita por esses homens, mas foi inspirada por Deus. Então essas pessoas diferentes, em épocas diferentes, pessoas diferentes, ela foi escrita por cobradores de imposto, por fazendeiros, por doutor, por estudiosos de vários tipos, em várias épocas diferentes, mas ela foi inspirada, né, pelo Senhor. E o que nos chama a atenção aqui é que Deus inspirou essas pessoas, né, para escreverem a Bíblia, capacitando-as a receber e transmitir o ensino sem mistura e também sem erro. É porque foi inspirada por Deus. Como nós vemos lá que ela serve para corrigir, redarguir, né, e várias outras objetivos, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E agora, como usar a Bíblia, né? A primeira parte da Bíblia, a qual começa com os livros de Gênesis e termina com o de Malaquias, é chamado de Antigo Testamento, ou abreviado é AT, que é Antigo Testamento. E é composto por 39 livros. Aí depois de Malaquias, que é o último dos livros do Antigo Testamento, inicia-se o Novo Testamento. O Novo Testamento, abreviado é NT, e tem 27 livros. Então agora nós aprendemos aí as duas divisões da Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento, e que juntos eles somam 66 livros. E um detalhe interessante é que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de datas em que foram escritos, né? Mas na verdade não precisa se preocupar com isso, porque Deus não estava preocupado nessa organização. Mas o que Deus preocupou foi em contar a história, né? Mas contar essa história e revelar o plano que ele tem para salvar todos os homens. Então, isso aí foi a preocupação de Deus, foi o que Deus tinha para poder mostrar para a humanidade, né, que era o interesse dele. Como João 3,16 está escrito lá, né? Porque Deus amou muito a maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,